Um neurocientista brilhante, cético por natureza, acreditava que o universo era uma máquina vasta, complexa, mas puramente material. A consciência, nada mais do que sinapses elétricas no cérebro. A vida, uma série de reações bioquímicas. E o propósito, uma invenção humana para lidar com a aleatoriedade da existência. Ele vivia e respirava ciência. Cada mistério, ele acreditava que eventualmente seria decifrado por um equacionamento, por uma descoberta no microscópio ou no acelerador de partículas. Mas a vida, com sua imprevisibilidade, tinha outros planos. Um dia, sua irmã mais nova, uma artista cheia de vida, mas com uma doença incurável, entrou em coma. O cientista, com todo o seu conhecimento médico, se viu impotente. À medida que os dias viravam noites no hospital, ele observava os gráficos dos batimentos cardíacos e das ondas cerebrais de sua irmã. Eram apenas linhas, dados, mas ali, naquele corpo inerte, ele sentia algo mais. Uma ausência que a ciência não conseguia medir. Em uma madrugada, exausto e angustiado, ele adormeceu na poltrona do quarto do hospital. Ele sonhou, não um sonho comum, mas um vívido e intenso encontro com sua irmã, que parecia perfeitamente saudável, radiante, e que, no sonho, lhe sorria e dizia: "Meu irmão, estou bem, não se preocupe, há mais coisas entre o céu e a terra do que a ciência pode explicar." Ele acordou em choque, com um nó na garganta e lágrimas nos olhos. Naquele exato momento, o monitor cardíaco de sua irmã soou, indicando a cessação dos batimentos. Sua irmã havia partido, mas a mensagem, a clareza do sonho, a sensação de que não era apenas um produto do seu subconsciente, permaneceu. O neurocientista racional, que antes via tudo em termos de matéria, se viu questionado pela própria fundação de sua crença. Ele começou a se perguntar: será que a vida é apenas uma centelha de luz entre duas escuridões? Ou existe uma força, uma inteligência, um propósito que transcende o nosso breve tempo aqui na matéria? Essa pergunta, que ecoou na mente dele, é a mesma que tem intrigado a humanidade por milênios. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Vamos embarcar em uma jornada que atravessa bilhões de anos, desde o surgimento do universo até os mais profundos mistérios da consciência e da existência, buscando entender o que é, afinal, a vida. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao vídeo número 1 do canal. A gente vai começar uma viagem aqui através de uma série de 10 vídeos que a gente vai postar na sequência, onde a gente vai tratar ali de vários aspectos da vida, né? Fazendo uma conexão entre essa nossa vida material, a vida espiritual, passando ali por possíveis civilizações de fora da Terra, vida extraterrestre, né? E qual a possível conexão que essas civilizações teriam conosco, se existe uma ligação espiritual entre nós e alguma possível civilização de fora da Terra, e fazendo um conjunto de tudo isso, né? Para a gente ter um melhor entendimento sobre nós mesmos, né? Sobre a vida, porque é dessa maneira que a gente consegue perceber quem nós somos, para aí sim nós podemos buscar dentro de nós mesmos aquilo que nós projetamos para vir viver e aí assim chegar no nosso verdadeiro propósito. Então tudo isso que a gente vai visitar agora foi a maneira como eu encontrei de entender todos os aspectos da vida, e entendendo todos os aspectos da vida, entendendo quem eu sou, eu pude começar a visitar as características que eu trouxe para essa vida, e assim resultando no que eu vim fazer aqui, né? Bom, existem 3 perguntas, como eu terminei no vídeo de apresentação, existem 3 perguntas que todo ser humano se faz ou vai fazer em algum momento da vida, né? Quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou? Será que nós somos simplesmente esse corpo material aqui que nasce, vai em busca das conquistas materiais necessárias para a vida, formamos famílias, vamos em busca de uma felicidade que a gente imagina que a gente possa encontrar. E aí, depois de um certo tempo, esse corpo aqui esgota as energias, esse corpo morre e tudo acaba, né?
como se nada existisse antes disso e depois disso. Ou será que a gente, na verdade, é uma vida que existe antes mesmo desse corpo material e que continua existindo depois dessa vida aqui nesse corpo? Bom, vamos então começar do começo, literalmente do começo. A teoria o modelo científico mais aceito hoje pela ciência, né, é o modelo do Big Bang, para definir o surgimento do universo. Existem outros modelos também, né? Não existe um consenso na ciência sobre o surgimento do universo, porque o surgimento do universo é um estudo muito complexo, muito complicado, e a nossa ciência está longe ainda de chegar no verdadeiro modelo, né, de como possivelmente o universo surgiu. E toda teoria, ela é assim exatamente que a ciência funciona, né, através de teorias. Então vão se criando teorias e vão se desenvolvendo os estudos em cima dessa teoria, né? Ali, nessa teoria, vão se encontrando problemas, esses problemas vão sendo resolvidos por outras teorias, e é assim que a ciência vai avançando. Esse é o modo como a ciência caminha mesmo. Então, no modelo do Big Bang, que é o modelo mais aceito pela ciência hoje, há 13,8 bilhões de anos, existia um estado ali de temperatura muito alta, densidade muito alta e muito compacto, né? Então é como se fosse mais ou menos um único ponto onde a temperatura fosse infinita, a densidade fosse infinita e o volume igual a zero. Mais ou menos assim. Esse único ponto é o que a gente chama de singularidade, tá? Que é a mesma coisa que a gente define que existe dentro de um buraco negro, né? A singularidade. Bom, tudo teria surgido desse ponto. Apesar do nome ser Big Bang, o Big Bang na verdade não foi uma grande explosão, e sim uma grande expansão do espaço-tempo, né? Então é como se aquele único ponto ali, em milésimos de segundo, ele tivesse se expandido de uma vez só e formado galáxias, formado todo o universo. Como eu disse, né, a teoria do Big Bang ela tem vários problemas e várias coisas que foram ali solucionadas, foram apresentadas outras teorias para poder ser aceitável a teoria do Big Bang, né? Por exemplo, a matéria escura e a energia escura, elas são necessárias para a teoria do Big Bang. Elas estão lá, teoricamente, no modelo do Big Bang. Porém, a ciência não prova, nunca conseguiu provar a matéria escura e a energia escura e nem sabe se elas existem. Mas elas são necessárias para a teoria do Big Bang. E é assim que a ciência vai avançando, até que se consiga provar que realmente elas existem ou não. Se elas existirem, reforça-se que a teoria, o modelo está indo no caminho certo. Caso seja provado que é impossível, que também é difícil provar que é impossível, mas caso seja provado que é impossível que exista matéria escura e energia escura, então aí a gente sabe que a gente tem que caminhar para um outro modelo, né? Existem vários outros modelos sobre o surgimento do universo. Existe um modelo de que tudo sempre existiu, o universo ele sempre existiu, né? E ele só vai expandindo e contraindo ao longo do tempo, mas ele sempre existiu, nunca termina e nunca começou. Existem, enfim, várias outras teorias aí, né? Mas a grande verdade é que a nossa ciência ainda, ela é um recém-nascido, perto de toda a grandiosidade e complexidade do universo, né? A nossa ciência ainda é, vamos dizer assim, primitiva, perto de todo o conhecimento que possivelmente existe no universo. Então fica muito difícil para a nossa ciência definir, né, como que as coisas todas funcionam, como que surgiu o universo, como que surgiu a vida. É impossível hoje. Eu acredito que nesse nosso estágio de evolução, nessa matéria que nós estamos aqui, a nossa ciência não vai conseguir chegar numa resposta sobre o surgimento do universo, né? Isso vai exigir um nível de evolução mais alto, um nível de evolução maior, para se chegar no entendimento de como surgiu o universo, né? Como tudo começou. Bom, se você é ateu, né, você pode continuar aí com a gente, porque a gente vai falar sobre muita coisa interessante aqui. E tudo que eu disser pode servir para você, para que você reforce a sua crença de que não existe um Deus, um Criador, ou que você venha para o nosso lado, né, para o lado dos que acreditam que tudo isso foi arquitetado por uma inteligência suprema, né, que é o que eu acredito. Eu me baseio
nisso, bom, eu acho que todo mundo que acredita em Deus tem o sentimento próprio de que Deus existe, né? Aquele sentimento que a gente tem enraizado no nosso próprio ser. A gente simplesmente sabe que Deus existe. Mas se a gente partir para uma visão mais científica, para poder provar a existência de Deus, eu gosto muito de uma pergunta que tem no Livro dos Espíritos, a pergunta de número 4, se eu não me engano, onde Kardec pergunta ao mentor espiritual, né? Como podemos provar a existência de Deus? E o mentor responde: num axioma que aplicai às vossas ciências, não existe efeito sem causa. Procurai a causa de tudo aquilo que não é obra do homem, e você terá a resposta. Então, assim, a nossa própria ciência define que não existe efeito sem causa. Então, por mais que a ciência consiga chegar em algum ponto lá do início do universo, mesmo que o Big Bang seja provado e que realmente surgiu de um único ponto lá, de uma singularidade, de onde surgiu essa singularidade? De onde surgiu esse único ponto que começou tudo, né? Ou se for qualquer outro tipo de teoria de que o universo sempre existiu, mas de onde surgiu tudo isso? Para todo efeito tem que ter uma causa. E aí vou me ligar às minhas ideias a um design inteligente, de alguma inteligência superior que tenha criado tudo isso, né? Que tenha criado todo o universo. Bom, se existe uma inteligência superior, né, que você pode chamar como você quiser aí, do Criador, de inteligência, Deus, o Ser Supremo, enfim, o nome que você vai dar aí não faz nenhuma diferença, né? A gente não vai tratar aqui de nenhum aspecto religioso, nós vamos falar de religiões, mas de uma maneira analítica, analisando como que todas as religiões têm um impacto na sociedade, né? Tem um impacto no desenvolvimento, na nossa evolução, mas aqui o assunto não é religioso, o assunto aqui é racional, é técnico, buscando uma espiritualidade de maneira mais madura, tá? Seguindo essa ideia de que nós temos um Criador, o que seria, né? Como seria esse Criador? O que seria esse Deus? Como Deus seria? E aí eu gosto de uma sequência de perguntas que tem no Livro dos Espíritos também, porque vocês vão me ver falar bastante aqui do Livro dos Espíritos, da obra de Allan Kardec e da obra de Chico Xavier. Eu vou explicar por quê. Isso não tem nada a ver com religião, tá? Eu não me considero um espírita, né? No sentido de ser um adepto, um praticante da religião espírita, mas eu sou um estudioso do espiritismo. E eu entendo que o espiritismo surgiu como um projeto científico, né? O espiritismo surgiu através de um cientista, que era Allan Kardec, né? E que elaborou toda a doutrina espírita, né? Então, dentro da doutrina espírita, dentro da obra de Allan Kardec e da obra de Chico Xavier, a gente tem ali um manual sobre a vida. Eu recomendo para quem está em busca de um melhor entendimento sobre a vida, sobre a espiritualidade, uma ligação mais profunda com a espiritualidade, né? Que visite as obras da doutrina espírita, né? As obras de Kardec e Chico Xavier, principalmente. Principalmente o Livro dos Espíritos, que é a obra base, né, do espiritismo. Mesmo que você seja de outra religião, leia o Livro dos Espíritos como uma forma de estudo, né? Aqui a gente não vai tratar de nada relacionado à religião. Eu mesmo estudo a Bíblia, estudo religiões orientais e estudo o Espiritismo. Mas vocês vão ver eu falar muito do Espiritismo porque o Espiritismo, a doutrina espírita é a minha base de entendimento, né? Principalmente sobre a vida espiritual, né? Eu acho que muitos cientistas que estudam questões relacionadas à vida e estão buscando algo a mais, principalmente na área quântica agora, eu acredito que deveriam conhecer a obra principalmente de Chico Xavier. De Allan Kardec também, né, porque é a obra básica, mas principalmente de Chico Xavier. Ali a gente tem tanta coisa relacionada à interferência do mundo espiritual no mundo físico, que eu acredito que muitos cientistas seriam muito ajudados por todo esse conhecimento. Então por isso que vocês vão ver eu falar muito do espiritismo aqui.
Mas voltando lá, no Livro dos Espíritos, tem algumas perguntas ali, bem no início do livro, onde Kardec vai tentar buscar qual é a natureza de Deus, né? A gente estava falando sobre tentar identificar o que é Deus, né? O que é essa inteligência, etc. E aí, vou pegar aqui, na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: o que é Deus? E o mentor responde: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aí na pergunta de número 10, ele pergunta: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? E o mentor responde: não, para isso falta-lhe um sentido. E Kardec segue na pergunta número 11: será um dia permitido ao homem compreender o mistério da divindade? E o mentor responde: quando o espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, tiver se aproximado dele, então ele o verá e o compreenderá. Na pergunta de número 14: Deus é um ser distinto ou seria, segundo a opinião de alguns, a resultante de todas as forças e todas as inteligências do universo reunidas? E o mentor responde: se fosse assim, Deus não existiria, porque seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma coisa e outra. Deus existe, disso não pode duvidar. E isso é o essencial. Acredite no que vos digo e não queira ir além. Não se perca num labirinto onde não pode sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditariam saber quando na realidade nada saberiam. Deixe, pois, de lado todos esses sistemas. Tende que vos desembaraçar de muitas coisas que vos tocam mais diretamente, e isso vos será mais útil do que querer penetrar no que é impenetrável. Então aqui nessa série de perguntas, Kardec mata toda essa curiosidade que nós temos de tentar entender o que é Deus. Kardec não, os mentores espirituais, né, que respondem as perguntas, vão deixar muito claro: parem de tentar entender a natureza de Deus, porque a natureza de Deus é impossível de se entender nessa sua atual posição, né? Estando aqui encarnado na matéria, é impossível, nesse nosso estágio de evolução, entendermos a natureza de Deus. E aí ele diz que em um certo momento, quando nós atingirmos uma evolução, um determinado grau de evolução, então nós o veremos e o compreenderemos. Mas hoje, a gente tem muito mais coisa para a gente se desembaraçar, que ele diz, né? Que é muito mais coisa para aprender, muito mais coisa para não se preocupar aqui com relação a nós mesmos, né? Buscar primeiro conhecer a nós mesmos, antes de querer conhecer a natureza de Deus. O que é o básico que a gente precisa saber, e é o que a gente sente, é que Deus existe. Isso já basta. Como a gente está falando muito sobre o mundo espiritual, né? E a gente aqui no nosso segmento aqui já entendemos que Deus existe e que Deus é o Criador de todo o universo, o Criador da vida. A gente vai tentar buscar aqui algumas condições que provam que realmente é necessário que exista um Criador para tudo, né? Então, se a gente buscar a ideia, por exemplo, do princípio antrópico do Hugh Ross, né? Que é um astrofísico que defende o design inteligente, né? É importante dizer que o design inteligente ele tem algumas linhas diferentes, né? Tem pessoas que acreditam no design inteligente e que são ateus, por exemplo. Mas como assim, né? Como que acreditam no design inteligente e são ateus? Olha, o cara pode achar que existe uma inteligência superior que criou, né, tudo, mas que não é Deus. Para ele, essa inteligência não é Deus, né? Enfim. Então existem várias linhas do design inteligente, tá? O Hugh Ross, ele vai dizer no princípio antrópico que existem 122 características para a existência da vida, que são parâmetros astronômicos, parâmetros geológicos, biológicos, características do universo, da nossa galáxia, do nosso sistema solar. São 122 características que têm que existir exatamente como existem para que seja possível a nossa vida aqui na Terra. A vida em geral, né? Não só a vida inteligente, mas a vida em geral. E a probabilidade dessas 122 características acontecerem ao mesmo tempo é de 1 em 10 elevado a 138. O astrofísico Fred Hoyle, em 1983, ele diz que a probabilidade de uma única célula bacteriana surgir por acaso seria de 1 em 10 elevado a 40.
Ele vai nos dizer que a probabilidade de que formas de vida superiores tenham surgido por acaso é comparado com a probabilidade de um furacão varrer um ferro velho, né, e montar um Boeing 747 funcional. Seria mais ou menos essa comparação. No princípio de Borel, que é um dos fundadores da probabilidade, ele vai nos dizer que qualquer probabilidade inferior a 1 em 10 elevado a 1 em 10 elevado a 50 é impossível de acontecer, né? 1 em 10 elevado a 50 seria o limite prático da ocorrência de algum evento aleatório, né? Então, isso tudo mostra que é necessário que tenha havido um Criador, né? É necessário que exista um Criador de tudo isso. E se existe, né, uma inteligência suprema que criou todo esse universo material, ele tem que estar fora da matéria, né? Porque se ele tivesse dentro da matéria, ele não poderia ter sido o criador. Então, naturalmente, o criador de tudo isso tem que estar fora da matéria, né? E se a inteligência suprema está fora da matéria, é racional afirmarmos que a inteligência que anima os nossos corpos também está fora dessa matéria. Então, nessa linha de raciocínio, a gente vai entender que existe uma inteligência, na verdade, que está controlando esse corpo. A nossa inteligência não está embutida, né? Não está inserida no nosso cérebro. O cérebro é simplesmente um agente de uma inteligência externa ao corpo. Há várias citações na Bíblia aqui, né, que mostram um espírito fora do corpo. Vou citar algumas aqui. Em Eclesiastes 12:7 diz: "E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu." Vou citar só alguns aqui rapidamente para não perder muito tempo. Em Lucas 8:55, "E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. Então Jesus mandou que lhe dessem de comer." Em Tessalonicenses 23, "E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo." Bom, a própria Bíblia mostra que existe o espírito fora do corpo, né? A gente tem outras evidências também da existência do espírito. É impossível a gente negar as evidências quando a gente estuda o trabalho de William Crookes, que ele estudou, William Crookes que fazia parte da Royal Society. Ele estudou uma médium chamada Florence Cook, que materializava o espírito de Kate King. E o espírito materializado, eles conseguiam tocar o espírito, ver a diferença, né, entre o espírito e a médium. Eles conseguiam aferir batimentos cardíacos, até fotografaram o espírito ao lado da médium, mostrando, né, a diferença entre o espírito e a médium, que não se tratava da mesma pessoa, ou algum truque, alguma coisa assim. E o próprio William Crookes escreveu que a evidência de que ele tinha testemunhado era suficiente para convencer ele da realidade dos fenômenos chamados espirituais, né? É impossível a gente negar as evidências se a gente estudar o trabalho de Cesare Lombroso, que era um criminalista italiano, e ele estudou o caso mediúnico de uma senhora chamada Eusapia Palladino, que produzia fenômenos de materialização também, e que eram possível também tangíveis, visíveis, né? Que dava para verificar a total distinção entre a médium e os fenômenos. Ela fazia fenômenos de levitação, fenômenos de sons, escrita direta, materialização de espíritos. E o momento decisivo de mudança, né? Que a princípio o Lombroso era um cético, não acreditava. Ele começou a estudar esse fenômeno da Eusapia Palladino para provar que era uma fraude, uma mentira. E o momento decisivo ali, na mudança de opinião de Lombroso, foi quando a Eusapia materializou a própria mãe de Lombroso, que já havia morrido, né? E ele chegou até a dizer que ele
se ele não tivesse visto, né, com os próprios olhos, ele não teria acreditado. Mas que, mas que agora ele via e se sentia envergonhado por ter lutado contra o espiritismo e a possibilidade dos fenômenos espíritas. É impossível a gente também negar as evidências se a gente estudar todo o trabalho de Allan Kardec, né? Kardec, que foi o decodificador da doutrina espírita, como eu disse, ali você vê que Kardec teria que ser assim um gênio para poder produzir toda aquela obra que ele produziu, né? É muito claro ali que aquele conteúdo não veio de Kardec, veio do mundo espiritual, né? Se a gente estudar também o trabalho de Chico Xavier, que, como eu disse, psicografou mais de 500 livros, né? Milhares de cartas, assim, contendo conteúdos íntimos que só os familiares dos espíritos já desencarnados poderiam saber, questões de apelido, as roupas que o desencarnado vestia quando morreu, cartas que davam detalhes sobre a vida, enfim, impossível a gente negar a existência do mundo espiritual analisando tudo isso, né? Tem até, no caso do Chico Xavier, teve até um caso de um menino, se eu não me engano era Maurício o nome dele. Ele tinha acho que 15 anos e foi morto acidentalmente por um colega, por um tiro. Eles pegaram a arma do pai dele para brincar e acidentalmente matou o menino. E esse colega aí, ele foi acusado de homicídio, né? E aí os pais do menino que morreu foram até Chico Xavier e Chico Xavier psicografou uma carta do menino dizendo que acabassem com aquele processo porque não tinha sido ele que não tinha sido o colega dele que tinha assassinado ele. Tinha sido um acidente e tal. E essa carta psicografada de Chico fez com que a mãe do menino retirasse a acusação e ela foi usada como uma das provas para inocentar o acusado, né? Então, se eu não me engano, foi a primeira vez que uma carta psicografada foi utilizada num julgamento, né? No tribunal. É impossível a gente negar as evidências também se a gente analisar os trabalhos de pesquisa de EQM, né? Que vários cientistas aí de renome, como Raymond Moody, Bruce Grayson, Pim von Lommel, entre outros aí, vários aí. Se você vai, dá para pesquisar aí, pergunta pro chat aí, os casos de EQM, tem casos assim extraordinários, assim, onde os pesquisadores colocavam imagens em cima de armários, né, posicionados no centro cirúrgico, fora da visão do paciente que estava ali passando por uma cirurgia ali. E esses pacientes que tinham esse desprendimento do corpo conseguiam observar tudo o que estava acontecendo no centro cirúrgico e conseguiam descrever as imagens que estavam colocadas em cima dos armários, que era impossível ele ver deitado ali na maca, né? Então, assim, tem muitas histórias de EQM ali, tem várias evidências também da existência do mundo espiritual, de crianças que lembram completamente a vida passada. Tem um caso na Índia de um menino que ele lembrava que ele era uma mulher, lembrava do marido, lembrava de tudo que ele tinha vivido ali há pouco tempo, né, e já tinha reencarnado. Então, diante de todas essas evidências, de muitas outras que a gente tem aí, a gente só pode chegar à conclusão que o espírito que é o ser pensante, né, o espírito que é o elemento inteligente do universo, né, e o que seria essa vida que a gente vive aqui na Terra, né? Nós sabemos que a vida do espírito continua após a morte desse corpo físico, né? Como a gente viu nos exemplos aí e diversas outras evidências que existem. Mas será que o espírito é criado junto com o nascimento do corpo, desse corpo físico, né? Será que nós vivemos somente essa vida aqui de 80, 100 anos ou mais e morremos para viver a vida espiritual no inferno, no paraíso, apenas contemplando a Deus e assistindo os anjos tocando harpas e entoando hinos de louvor, né? Será que é isso que acontece? É o que a gente vai tratar aí no próximo vídeo. Então espero vocês aí na quarta-feira, onde a gente vai falar, né, sobre a reencarnação, o que seria a reencarnação, né, como funciona, para que serve a reencarnação, né?
e vamos desenrolar esses assuntos aí. Eu espero vocês na quarta-feira, então. Já deixa o like nesse vídeo aí, inscreva-se no canal, deixa nos comentários aí se você gostou desse vídeo, se você tem sugestões de assuntos que a gente pode trazer aqui também. E é isso. Até quarta-feira. Um abraço para todo mundo.